Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, que Deus abençoe mais uma vez, que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco, fortalecendo a nossa fé, restaurando a nossa confiança e quem sabe assim também trazendo novas perspectivas para nós, que o Senhor possa falar direto ao nosso coração por intermédio dessa palavra e por intermédio das Escrituras Sagradas. Peço a você que desde já curta, compartilhe, comente, me ajude a levar essa palavra a mais pessoas. Quem sabe assim ela pode abençoar outras vidas. Vamos lá para aquilo que realmente importa, vamos ouvir a palavra de Deus. Livro do profeta Daniel, quero ler com vocês o capítulo 8, a partir do verso 3, para aquilo que o Senhor quer falar. Diz assim o texto sagrado: Quando eu levantei os olhos, vi um carneiro com 2 chifres compridos, em pé junto ao rio. Um dos chifres era mais comprido que o outro, embora tivesse crescido depois do outro. O carneiro dava chifradas em tudo ao seu caminho, para o oeste, para o norte e para o sul, e ninguém conseguia detê-lo, nem ajudar as suas vítimas. Ele fazia o que queria e se tornou muito poderoso. Glória a Deus por essa palavra, irmãos. Este é um texto do livro do profeta Daniel que representa as suas visões, embora aqui não seja uma visão escatológica, seja uma visão a qual se cumpriria ali logo depois de um tempo, logo depois do cativeiro babilônico, e como Deus daria livramento a Israel. Esses chifres significam autoridades e nações que cresceriam, e muitas vezes isso traz uma difícil compreensão, nós podemos trazer para a nossa vida. Os chifres representam a Média, a Pérsia e depois o reinado, que seria justamente que traria ali um livramento, que é o Alexandre o Grande, o reinado da Grécia, um reinado bastante famoso que tem até muitos filmes históricos e muitos livros de Alexandre o Grande, um grande conquistador. A Bíblia menciona ele de forma subliminar, vamos dizer assim, não diretamente, mas há algumas profecias sobre o seu reinado, e esse texto se refere exatamente a isso. Mas nós podemos aprender muito sobre visões e sobre como Deus fala conosco e sobre como ele age em algumas situações. Lembrando, irmão, jamais podemos ter uma visão, algo aqui como uma receita, como via de regra de fato, e sim que o Senhor possa usar a palavra de Deus para falar aos nossos corações, e esse é o desejo. Pensando nisso, eu quero fazer as aplicações pertinentes. Lembrando que o livro de Daniel, do capítulo 1 ao capítulo 6, ele é histórico, e depois são visões, tanto do futuro como desse que era daquele momento, uma visão que era de um tempo futuro, mas para aquele tempo. Vamos lá? Diz assim, quando levantei os olhos, vi um carneiro com 2 chifres compridos, em pé, junto ao rio. Irmãos, e é isso que nós precisamos de fato. É isso que nós precisamos como postura, como crente. Levantar os olhos. Quando nós levantamos os olhos, nós vemos o Rei. Quando nós levantamos os olhos para o alto, nós conseguimos enxergar socorro. Quando nós elevamos os nossos pensamentos, nós percebemos que nem tudo é o que parece ser. O Senhor tem uma perspectiva nova. Precisamos aprender a enxergar com a perspectiva do céu, para enxergar as coisas aqui nesse plano diferente. Quando elevamos os nossos pensamentos, irmãos, começamos a enxergar o futuro. Foi o que Daniel fez. Quando ele levantou os olhos, ele viu. Levante os olhos. Eu estou dizendo aqui, o Senhor quer dizer para alguém aqui: levante os olhos, não fique prostrado, não fique olhando para baixo, levante os olhos. Ainda há muito chão para se queimar nessa estrada, não fique olhando para o chão, não é de lá que vem o teu socorro, levante os olhos. Olha, Abacuque 2:3 vai dizer: pois a visão aguarda um tempo designado. Ela aguarda, irmão, tem um tempo, fica tranquilo, fica tranquila. E ela fala do fim, e não falhará. Se o Senhor lhe prometeu, irmão, se você ficar com o Senhor, minha irmã, essa visão não falhará. É você que tem que segui-lo, deixa ele te conduzir, mesmo que seja por vale de sombra, de treva, de morte. Não falhará. Ainda que demore, espere-a.
Nada vale a pena, irmão, viver fora da visão celestial. Então espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Há um tempo específico. Então acalma o coração. Olha, Daniel, ele teve essa perspectiva naquele momento, irmão, de que ela não se atrasaria. Embora ele não tenha alcançado o completo entendimento naquele momento. Havia um anjo instruindo, mas olha só o que ele fala. Ele fala assim, um dos chifres mais comprido que um dos chifres era mais comprido que o outro. E esses chifres aqui, o chifre na Bíblia, ele sempre vai ter tipificar, irmão, ele vai tipificar autoridade. Isso está falando de nações. Embora seja os chifres do carneiro, vocês percebem que o carneiro controla os chifres? Ou seja, havia algo que controlava aquelas nações? E muitas vezes é assim, irmão. Muitas vezes o inimigo vai parecer poderoso. Olha o que ele fala assim, um dos chifres era mais comprido que o outro. Muitas vezes o inimigo vai parecer mais poderoso que a gente. Muitas vezes nós vamos olhar, parece que quando nós pensamos que estamos vencendo, superando algo, e parece que se levanta outro ainda mais poderoso. E nesse momento nós temos a perspectiva, sabe, de cansaço, que parece que as coisas não vai dar certo. Sabe, um sentimento de derrota e de frustração pode entrar no nosso coração. Eu quero te dizer, meu irmão, embora seja um carneiro e embora o inimigo, ele tem poder sim, irmão. E ele vai parecer mais poderoso, e acredite, ele é mais poderoso do que nós, mas nada mesmo pode vencer Jesus Cristo. Nada. Paulo, ele teve essa perspectiva, e eu quero trazer aqui justamente isso, irmão, porque às vezes o inimigo, ele tem sim um poder, mas ele cumpre uma função, e nós vamos chegar lá. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, no versículo 11 ele vai falar que a nossa luta não é espiritual, mas no versículo 12 ele fala assim, pois a nossa luta não é contra seres humanos, contra os poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra forças espirituais do mal nas religiões celestiais. Então vocês percebem que um carneiro usa o poder que está aqui na terra, ou seja, irmãos, os chifres, eles representam as nações da Meda e da Pérsia, e nós podemos trazer isso para a nossa vida. Muitas vezes o inimigo vai usar pessoas que estão perto. Então Paulo está dizendo que a nossa luta não é contra seres humanos, embora ela se manifeste na terra. Embora ele use pessoas, ele fala, mas contra os poderes e autoridades. Então há um poder. A autoridade quer dizer que aquela pessoa, vocês já viram, quando nós chegamos numa empresa muito grande, aí, por exemplo, tem algumas portas que nós olhamos lá no fundo que está escrito assim, somente para a pessoa autorizada. É mais ou menos como Satanás trabalha, irmão. Ali por trás tem alguma coisa. E ele fala, contra os dominadores deste mundo de treva. E a intenção dele é essa, irmão, dominar. Dominar como, irmão? Com trevas, com escuridão. Ele fala, são forças espirituais do mal nas regiões celestiais, mas estão sendo manifestadas aqui, e nós precisamos guardar isso. Precisamos entender isso para aquilo que o Senhor quer falar conosco ali na frente. Ele fala, embora tivesse crescido depois do outro. E ele vem dar essa perspectiva para nós. Quando Daniel vê a visão, parece que o tempo passa, e talvez ali na visão dele, eu não sei como ele conseguiu compreender aquilo, mas parece que o tempo passa e só aumenta o domínio. Olha que essa é a perspectiva que nós temos. Um cresceu depois do outro. Parece que conseguimos vencer uma batalha espiritual aqui na frente. Aí logo ali na frente tem outra, e parece que é mais forte. E isso é proposital, irmão. Parece que quando o tempo passa, o domínio aumenta, irmão. Por quê? Bom, vamos ler a história. Eu gosto de um homem, irmão, que ele foi provado no extremo por Deus. E pelo que parece, ele não tinha pecado nenhum. Foi um desafio de Deus com Satanás. E eu, no meu coração, creio que Jó se encaixa naquilo que está escrito em Salmos 25:14, que Deus dá a entender a sua aliança, ou seja, ele revela a sua aliança naqueles que confiam nele.
Ele revela a sua aliança naqueles que ele confia. Porque não trata somente de eu confiar em Deus. Deus precisa também confiar em mim, para que ele possa revelar coisas maiores. E muitas vezes ele vai permitir a aprovação. Em Jó, capítulo 1, do versículo 13 ao 19, o texto fala assim, certo dia, quando os filhos... A palavra começa falando que Satanás se apresentou junto com os anjos de Deus. E Deus provoca ele, viste o meu servo Jó, homem íntegro e temente a Deus, que se desvia do mal? Satanás fala, então deixa eu tocar. Satanás fala para Deus, fala assim, será que ele não tem razão para temer o Senhor? Será que Jó não tem razões para temer o Senhor? Respondeu Satanás. Se puseste, por exemplo, uma cerca bem alta, o Senhor abençoou ele, deixa eu tirar as coisas que ele tem, aí Deus permite. Então no versículo 3 fala assim, certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó, os bois estavam arando os jumentos, estavam pastando por perto, quando os sabeus o atacaram e o levaram embora, mataram a espada os empregados, eu fui o único que escapou. A primeira aprovação, irmão, nas provisões de Jó. Jó perdeu todas as suas propriedades, pelo que parece, e só sobrou um servo. E ele fala, enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro. Fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou. Mais provisão que foi embora. Talvez Jó tivesse uma esperança nas ovelhas, fala, pelo menos sobrou as ovelhas, mas não. Fogo de Deus caiu. Então no versículo 17 fala assim, quando ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro. Vieram os caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e levaram embora. Mataram a espada, os empregados, e eu fui o único que escapou. Os camelos representavam os carros daquela época. Talvez Jó fosse a maior companhia. Eu nem sei se eu posso falar, mas... eu nem vou falar o nome, mas os irmãos devem lembrar daquela verdinha. A maior empresa de locação de veículos que tinha daquela época era Jó. Jó era muito rico de fato, e Deus permitiu que Satanás tocasse tudo, e quando não se batasse, no versículo 19 fala assim, quando de repente um vento muito forte veio do deserto. Esse homem já estava vivendo um deserto e veio um vento, e atingiu os 4 cantos da casa e desabou. E está falando que ali naquele momento matou os filhos dele, eles morreram e eu fui o único que voltou para contar a você. E naquele momento eu creio que já era momento demais para Jó estar desesperado, irmãos. Então ele viveu um momento de um ataque do inferno com a permissão de Deus. E embora nós venhamos, irmãos, muitas vezes, eu já vi muitos teólogos, muitos pregadores, não dá para saber com toda a certeza e convicção o porquê que Deus permitiu. Eu me apoio na palavra, no Salmo 25, versículo 14, que Deus revela a sua aliança a quem ele confia. Porque no final Jó vai dizer, antes eu conhecia você de ouvir falar, eu só ouvia, mas agora os meus olhos te veem. Os olhos de Jó viam muito mais de Deus no meio da aflição do que propriamente quando ele estava na fartura. Então, o que será que aconteceu? Bom, vamos voltar ao texto, porque eu ainda quero mencionar um pouquinho sobre Jó. Ele fala assim, o carneiro dava chifradas em tudo em seu caminho, versículo 3, para o oeste, para o norte e para o sul. Essa é a ação do inferno, irmão, na nossa vida. Parece que nós olhamos para o lado, parece que estamos cercados, olhamos para o leste, tem chifrada, tem poder do diabo. Olhamos para o oeste, tem poder do diabo. Olhamos para frente, tem poder do diabo. Olhamos para o sul, tem poder do diabo. Chifrada, para tudo quanto é lado, irmão. E Deus, ele vai permitir a dor, ele vai permitir até que aumente. Mas ele não permite tocar na vida. Nós percebemos que é uma questão justamente que vai revelar a dependência dele. Jó, quando estava passando por isso, no capítulo 2, Satanás foi de novo diante do... No versículo 1 vai falar que Satanás foi de novo diante de Deus. Que os anjos se apresentaram da mesma forma, o mesmo versículo que conta ali no capítulo 1, parece que é um déjà vu no céu. Uma repetição daquilo que já estava acontecendo. E ele fala, Senhor, de onde você veio? Da mesma pergunta que Deus faz para Satanás. Satanás respondeu, de perambular pela terra. Ele fala, viste o meu servo Jó, homem íntegro e fiel. Vamos ler o versículo 3. Fala assim, disse o Senhor a Satanás, o mesmo que ele disse no capítulo 1. Reparou no meu servo Jó?
Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Essa é a única parte que Deus fala diferente agora. Você me instigou. Deus está falando que se sentiu instigado por aquilo que Satanás falou. É o que Deus está falando. E Satanás só pode tocar, Satanás é um cão na coleira, ele só pode tocar se Deus permitir. Nós vemos um controle imenso de Deus aqui. Mas nós percebemos, irmãos, que mesmo na aflição, Deus ainda está dando testemunho de Jó. A pergunta é, será que Deus pode dar testemunho de nós enquanto nós estamos tendo chifrada de um lado e do outro? Às vezes é literal, e não quero aqui ser grosseiro, mas às vezes dói mesmo a situação. A palavra fala no versículo 4, fala, pele por pele, respondeu Satanás, um homem dará tudo o que tem por sua vida. Olha o que Deus fala, estende a sua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na sua face. É o que Satanás está falando por Deus. Deixa eu tocar na carne dele. O Senhor disse a Satanás, pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Ou seja, tem limite, não pode ir aonde quer. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Irmão, naquele momento ali, eu creio que a perspectiva de Jó já era a mais terrível possível. Eu não consigo ver alguém que sofreu tanto, pelo menos narrado pela palavra de Deus, como Jó, fora o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, sem dúvida nenhuma, foi a angústia suprema. Mas muitas vezes Deus vai permitir a dor, irmão. Mas Ele não vai permitir tocar na vida. Nós percebemos disso, que vai aumentando. Parece que Deus não está naquilo, mas vocês percebem que sim? Olha, o que a palavra fala sobre o texto de Daniel. Fala assim, ó, o seguinte, fala assim, ó. Parece que o Senhor perdeu o controle. Essa é a verdade. Ele fala, ninguém conseguia detê-lo nem ajudar suas vítimas. É difícil quando nós olhamos, irmãos, quando nós olhamos e estamos orando, e estamos seguindo, estamos servindo ao Senhor como Jó. A palavra fala que Jó oferecia sacrifícios pelos pecados de seus filhos. A palavra não fala que seus filhos oravam, que ele levantava de madrugada e fazia isso, que ele tinha uma vida de intimidade com Deus, mesmo estando na fartura. Então é difícil quando a mão do Senhor parece que está contra nós, parece que está a favor de quem nos aflige. Mas tudo isso tem um motivo, meu irmão. E o Senhor me trouxe até aqui hoje justamente para confabular, ou seja, para desenrolar essa história, para justamente te lembrar disso aqui. O Senhor está te transformando num gladiador de verdade. Eu sei que muitos aqui não querem passar por isso. Não tem graça passar por essas aflições, e não tem mesmo, irmão. Mas sabe qual é o melhor de tudo? Que aqueles que Deus confia, coisas grandes Ele tem para essa pessoa. Em Tiago 1:2 vai falar, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Vocês creem que Jó estava feliz? Não, irmão. Nós vemos depois os amigos dele aparecendo e dizendo para ele que era justamente por ele estar com pecado oculto. Nós vemos a mulher dele mandando ele amaldiçoar a Deus, mas ele fala, contudo, eu esperarei no meu Deus, eu quero ter uma audiência com ele, ainda que ele me mate. Ele fala de jeito, ainda que ele me mate, eu esperarei nele. Ou seja, ele sabia que tinha um limite. A confiança dele era que Deus, sabe, às vezes permitia a aprovação. Para quê, irmão? Ela fala assim, ó, olha o que Tiago fala no versículo 3, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E um homem perseverante, irmão, um homem paciente, esse mundo aqui não pode pará-lo. Ele se torna irritantemente inabalável, incansável e imparável. Ninguém pode parar, por quê? Porque ele já está vivendo, independente das circunstâncias, se ela seja boa ou ruim. Vocês já viram que as pessoas precisam de alguma coisa para viver? Elas precisam chegar no 5º dia útil para receber o seu salário, precisam chegar no final do ano para ser fitness e começar um novo ano, ou então elas precisam chegar no final de semana para ir para um bar, para ir para algum lugar e viver.
Enquanto nós já estamos vivendo, a cada conversa, a cada desfecho, o Senhor está presente em cada coisa, seja ela ruim ou seja ela boa. Ele está produzindo em nós algo que vai, de fato, nos levar além daquilo que nós pensamos, porque perseverança verdadeiramente vale mais do que tesouro. Eu quero repetir isso porque alguém aqui precisa ouvir. Perseverança vale mais do que tesouro. Tiago vai dizer no versículo 4, a perseverança deve ter a ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte coisa alguma. E foi o que aconteceu. A palavra diz que quando Deus, em Jó 42, versículo 10, que Deus deu em dobro tudo o que Satanás tinha perdido, ou tinha tirado de Jó, em tudo. Deu em dobro tudo, irmão. Só fala que deu em dobro tudo. Alguns falam que não foi os filhos, eu não sei, Deus é poderoso para ressuscitar, eu não sei, irmão. Sinceramente eu não sei, a palavra não descreve, ela não dá detalhes. Ela só fala que deu em dobro tudo. Porque Jó passou pela prova. E eu quero terminar porque ele fala assim, ó, ele fazia o que queria e se tornou muito poderoso. E tudo que acontece, irmão, tem a permissão de Deus. Parece muitas vezes que Deus não está no controle da nossa vida. Sabe por quê? Porque aqui nós entendemos João 15:5, porque aqui a palavra fala, e fazia o que queria e se tornou muito poderoso. Quem de nós pode com Satanás? Mas João 15:5 vai dizer que sem ele nós não podemos fazer nada. E o que Paulo diz para nós? Paulo diz em Efésios 6:10, fortaleçam-se no Senhor. Quando ele vai falar da briga no âmbito espiritual, ele vai dizer, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Irmãos, e até os anjos sabem disso. Sabia? Olha o que Judas narra na sua epístola final em Judas 1:9. Contudo, o mesmo arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse, o Senhor o repreenda. Ele não usou o seu próprio nome, a sua própria força, ele disse, o Senhor o repreenda. Ele sabia que o Senhor era o único que poderia, porque o diabo, o Lúcifer, como é chamado por muitos, era o quarto, irmão. Ele só está abaixo da Trindade. Então ele tem sim poder, mas ele está abaixo. Ele está debaixo e Deus faz questão de humilhar ele debaixo dos nossos pés. Qual é o segredo, Alisson? Simplesmente confiar no Senhor. Quando Daniel recebeu essa palavra, já havia uma palavra de salvação. Já havia uma palavra determinada que eu quero ler com vocês para terminar, que está justamente no livro do profeta Isaías. Irmãos, fala assim, ó, Isaías capítulo 45, versículo 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido a Ciro, cuja mão direita eu seguro com firmeza para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura de seus reis, para abrir portas diante dele, e modo de que os portões não estejam trancadas. Eu irei adiante de você e aplanarei os montes, derrubarei portas de bronze e romperei as de ferro. Darei a vocês tesouro das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome, por amor do meu servo Jacó, de meu escolhido Israel. Eu o convoco pelo nome e concedo a você um título de honra, embora você não me reconheça. Deus levantou um ímpio, irmão, para salvar Jacó, a Israel de Deus. Deu tesouros que mais lá na frente, quando os reconstrutores Esdras começou a reconstruir a cidade, esse tesouro foi usado justamente para voltar, justamente para Israel, depois do cativeiro babilônico. Nós vemos a mão de Deus em toda a história. E essa palavra é poderosa, porque esse mesmo Deus, irmão, que nunca perdeu o controle das nações, é o Deus que cuida de mim e de você. Então que Ele possa mesmo nos guiar, para que em tudo nós confiemos nele. Esse é o grande segredo. Confia no Senhor de todo o teu coração e tudo lhe irá bem. E no final dessa prova, em dobro, recompensa. Que o Senhor possa lhe abençoar muito, meu irmão. Que o Senhor possa lhe abençoar muito, minha irmã.
que a sua recompensa vem em dobro e em triplo. Se vier da mão do Senhor, pode ter certeza, vai ter um efeito duradouro e você terá o melhor de tudo, a perseverança. Que o Senhor possa lhe recompensar, que o Cordeiro Santo lhe retribua o teu sacrifício. Que Deus abençoe os irmãos, a paz do Mestre. Até uma próxima. Tchau, tchau.